Olha aí, meu amigo. Então, o governo Lula anunciou que vai fazer ações de ressarcimento para os idosos, os velhinhos, os doentes que foram dilapidados na fraude do INSS. Pois é, o governo não aguentou a pressão, teve que lançar mão desse artifício, desse subterfúgio que, na verdade, não está muito bem explicado. Ninguém entendeu muito bem como que vai funcionar isso aí. Tem uma primeira etapa disso, que vai ser uma notificação para os pensionistas, para os aposentados e tudo mais, no sentido de viabilizar, pelo menos inicialmente, algum tipo de ressarcimento que, a bem da verdade, ninguém sabe quanto que vai custar, qual é a dimensão dessa brincadeira toda. Agora, olha só, isso pode mostrar, no primeiro momento, enganar que o governo Lula está interessado em investigar as fraudes, ressarcir as pessoas que foram prejudicadas e punir os criminosos, eventualmente, se isso aí for comprovado judicialmente que houve crime, embora as evidências sejam bastante claras. Mas dá para enganar nesse sentido, não é? Só que não se engane, meu amigo, a coisa não é bem assim, muito pelo contrário. Veja, por exemplo, que a AGU excluiu a CONTAG, que é o sindicato que tem o irmão do Lula como diretor, e outras duas entidades, do pedido que foi feito em relação a bloqueio de recursos para evitar que esses recursos sejam, sei lá, mandados para qualquer lugar e não haja possibilidade de ressarcimento posterior. Ou seja, CONTAG que teve muita coisa de desconto, muita coisa mesmo, que a do irmão do Lula ficou de fora desse bloqueio aí. Onde que está o interesse do Lula nessa história? Pois bem, vamos conversar sobre esse tema então, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, o pessoal aqui fala que o Lula vai fazer o ressarcimento aí por causa da oposição bolsonarista, uma pressão da oposição bolsonarista, o que é um grande de um caô. Evidentemente, o Lula está preocupado, não é com a oposição, porque, vamos lá, né? Vamos lá, que oposição que existe no Brasil de verdade? E o que os bolsonaristas podem fazer com o governo Lula? Não tem nada aí que possa ser feito que não dependa, por exemplo, do Centrão para acontecer. Uma CPI robusta, um pedido de impeachment, sei lá. Nada, é só pressões de redes sociais, o Nicolas Ferreira ali, aquela coisa toda. O Lula está agindo nesse sentido porque ele precisa tentar desesperadamente salvar o que resta do seu capital político. É apenas este o interesse dele nessa história. Então, hoje o governo Lula anunciou aqui algumas medidas para ressarcir os aposentados e os pensionistas que foram vítimas dos desvios, aí, dos descontos fraudulentos feitos em seus benefícios. Então, nesse primeiro momento aqui, esses até 9 milhões de possíveis prejudicados vão ser notificados, aliás, a partir de terça-feira que vem, dia 14. Dia 14 é terça-feira mesmo? Deixa eu olhar aqui, né? Não, é quarta-feira. Esse pessoal erra pra um caramba esse negócio de datas na grande mídia, né? Ó, o site aqui é BBC, pra você ver só, meu amigo. Errando aqui a data, né? Quarta-feira, 14/5, através desse aplicativo Meu INSS. Então, olha a complexidade do negócio. O pessoal vai ser notificado via aplicativo. Ah, mas o velhinho que recebe aposentadoria há 10, 15 anos, que começou lá atrás, nem tinha o aplicativo ainda, recebe direto no banco. Ah, esse aí se lascou, se ferrou, a não ser que ele tenha alguém para ficar olhando isso para ele, né? Mas vai ter uma notificação via aplicativo Meu INSS e a pessoa vai responder se autorizou no passado ou não descontos realizados por entidades associativas. E, enfim, caso isso aí, né, a resposta seja que a pessoa não autorizou, parece que 98% dos descontos não eram autorizados, a partir disso aí o INSS tentará, com ênfase para o tentará, reverter junto a essas entidades os valores que foram indevidamente descontados, inclusive de maneira judicial. Aí eu te pergunto, quanto tempo que vai demorar para esse ressarcimento ser feito via justiça, via processo judicial? Realmente, meu amigo, isso aí é um processo para anos desenrolando aí. Então foram bloqueados aqui 2,56 bilhões de reais
de bens de 12 entidades associativas investigadas para manter pelo menos uma parte desses recursos. Lembrando que isso aqui não é nem a metade do que já se sabe que foi desviado. O desvio pode ser muito maior porque tem outras nuances envolvidas, consignado e mais um monte de coisas nessa história. E, obviamente, o governo PT não falou quando esse ressarcimento vai ser feito. É claro que não. Mandar mensagenzinha, perguntar se sim ou não é fácil. Só botar uma programação ali e tá feito. Agora, pagar de verdade, ressarcir as pessoas que foram prejudicadas nessa história é outra questão muito mais complexa. O pessoal aqui da BBC, inclusive, coloca, né, o ponto que eu falei que batalhas judiciais costumam demorar muito tempo e não garantem que tudo vai ser devolvido. Quando há algum tipo de devolução, costuma ser realmente uma coisa parcial, no melhor dos casos. Inclusive, o governo não sabe qual é o valor total desviado, isso aí pode ser, provavelmente é de alguns bilhões de reais, talvez muitos bilhões de reais, sem sombra de dúvidas. E bem, né, é uma questão agora que é bastante política, tem um viés político muito grande, e o governo Lula tem tentado colocar a pecha, que não faz o menor sentido, de que o problema era do governo Bolsonaro, que foi resolvido no governo Lula. Obviamente a coisa ganhou a repercussão de montante, o valor financeiro no governo Lula 2023 e principalmente 2024, e quem fez vistas grossas para isso foi o governo Lula via Ministério da Previdência Social, que foi devidamente alertado sobre isso lá no passado, e não fez absolutamente nada para salvaguardar o direito dos velhinhos, proteger os velhinhos, os doentes, os beneficiários do INSS, desse roubo que eles sofreram. E a verdade é que o interesse do governo Lula nessa história é puramente político. O Lula tá cagando para essas pessoas, para as vítimas. Tanto é que o CONTAG, que é o sindicato aqui, né? Como é que é o nome desse abençoado desse sindicato? Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Esse pessoal aqui foi mantido de fora desse sequestro de bens, aí, desse congelamento de bens que a AGU, o Bessias, pediu aí junto à Justiça. Né? Então foram 2,56 bilhões, conforme eu falei, só que algumas entidades foram mantidas de fora disso aqui. Né? Por exemplo, aqui a Conafer, teve 202 milhões de reais, por exemplo, de descontos de receita em 2023. Lembrando que 2024 foi muito mais. A CONTAG aqui foram 425 milhões de reais. Né? Também aqui o Sindinap, aqui que está o negócio mesmo, Sindicato de Aposentados, sabe-se lá por que motivos aposentados têm sindicatos. E, enfim, é o sindicato do Frei Chico, que o diretor vice-presidente é o irmão do Lula, o tal do Frei Chico, que eu já falei, não é nem Frade, nem Francisco, porque o nome do cara é José Ferreira da Silva e parece que ele é ateu. Mas esse sindicato aqui foi mantido de fora também. Só esse aqui teve 90 milhões de reais de arrecadação em 2023. Meu amigo, realmente uma coisa bastante curiosa, né? Enfim, é bastante engraçado ver como o governo Lula quer porque quer tirar o nome do irmão dele da reta. Eles sabem que isso aí é um grande problema de maneira geral e que isso pode ter uma repercussão política muito negativa, piorar ainda mais o capital político já bastante deteriorado do Lula. A verdade, contudo, não tem nada definido. O aposentado não pode respirar aliviado. Tudo bem que eu acho que os descontos pararam agora, mas o que foi perdido não vai ser ressarcido facilmente. Isso aí vai ser uma batalha jurídica longa se a coisa seguir para esse lado. Do contrário, o governo vai passar a conta para todo mundo pagar via inflação. Também já falei disso aqui no canal. Enfim, a verdade é que o Lula não tá nem aí para essas pessoas. O Lula quer apenas safar o próprio lado, safar o lado do irmão dele também e evitar que a coisa se alastre ainda mais. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.